Como a Jussi já fez aí a apresentação, meu nome é Demi de Brito, eu sou aqui da cidade de Maringá, no estado do Paraná. Primeiro queria, dar boa tarde para todos e dizer que é uma alegria muito grande. Primeiro porque rever a Jussi, assim, depois de tanto tempo, a gente sempre se vê nos congressos, né, Jussi, de educação musical, mas, assim, estar aqui com vocês, com os alunos da Jussi, do departamento de música, é um privilégio, assim, e é de uma felicidade muito grande, sobretudo por discutir, né, trazer problematizações e reflexões em relação à educação musical e infância, que é o trabalho que eu tenho desenvolvido, né, as pesquisas que eu tenho desenvolvido desde então do meu mestrado. A Jussi falou, eu fiz o meu mestrado na UDESC, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, orientado pela professora Viviane Beinecke. Depois, então, desse mestrado, estou fazendo, né, já estou aí nos finalmente do doutorado, então, só que daí o meu doutorado, ele foi um pouquinho para outro caminho, né, eu não faço meu doutorado em música, eu faço meu doutorado em estudos da criança, dentro da especialidade de sociologia da infância, e a minha pesquisa, que eu vou contar depois para vocês um pouquinho mais, é sobre esse diálogo interdisciplinar entre a sociologia da infância, que se propõe a entender as crianças como atores sociais, plenos de direitos, os diálogos entre a sociologia da infância e a educação musical. O que a sociologia da infância pode contribuir para nós, que somos músicos, que somos educadores musicais, nessa perspectiva de entender as crianças enquanto atores sociais plenos de direitos. Então, a minha pesquisa de doutorado, a minha tese de doutorado está estabelecendo, né, essas reflexões em meio a esse diálogo. Mas antes de eu começar a falar dessa minha pesquisa e de todo esse meu trajeto, eu não posso deixar de partir dessa questão do meu mestrado em educação musical e culminando aí para o meu livro, né, que se chama O Coro Infantil e as Crianças, Por que e para quem elas cantam. Nesse livro, eu, obviamente, dialogo trazendo esse contexto, que é o coro infantil, a Jussi falou, né? Eu tenho esse trabalho muito forte com o coro infantil, né? É o meu campo, assim, de trabalho, as vozes, né? Até porque a minha formação primeira foi o bacharelado em canto lírico, então fiz o bacharelado, posteriormente fiz a licenciatura em música. Então, o meu trabalho musical está sempre em torno das vozes, sobretudo das vozes infantis. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz esse diálogo de entender a infância, sobretudo neste campo que seria o coro infantil, né? Então, eu trago o coro infantil como o meu contexto de pesquisa. Então, nessa minha pesquisa, tanto em relação à dissertação e o livro, eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de como as crianças estão sendo vistas nas pesquisas de educação musical. O que as nossas pesquisas atuais elas estão falando sobre as crianças e qual é o papel que nós, pesquisadores da educação musical, estamos atribuindo às crianças, né? Então, o meu levantamento inicial foi entender quais são as pesquisas que trabalham com crianças. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa ideia do com crianças nas pesquisas científicas. Então, nesse primeiro levantamento, e que trazem para mim como fundamentação, alguns conceitos chaves, eles foram emergindo, né? Como os significados da música, sentidos da música, concepções de música, narrativas das crianças e ideias de música. Então, esses termos, né, eles foram desenhados por esses pesquisadores, por essas pesquisadoras, sobretudo dentro dessa perspectiva de compreender os pontos de vista das crianças em relação ao fazer musical, né? São termos diferentes, porém tratando sempre dessas perspectivas, né? O foco está nas perspectivas das crianças, nos modos de significação das crianças e como elas significam os fazeres musicais. Então eu trago, sobretudo, este termo ideias de música, que foi desenvolvido
pela Fátima Carneiro dos Santos, Demi, só um primeiramente. momentinho, Demi, só um pouquinho, não está aparecendo a Pode falar. apresentação. Não está Ou você está na aparecendo? primeira tela ainda? Não, é. Não, eu já fiz a Agora mudança. sim, agora apareceu. Agora aparece. Peraí, É que deixa eu tá, ver. não está no modo apresentação para gente. Não mudou? Não Sim, está agora mudando? mudou. Só que ele está aparecendo o PowerPoint, não o modo apresentação, que fica a tela cheia. E antes não tá, antes estava Mas assim, travado eu mesmo na estou... primeira. Você está no modo apresentação, né? Mas para a gente aparece só, Sim. sabe, o PowerPoint inteiro. Estranho, né? Mas agora, pelo menos, assim, agora aparece o slide. Se Peraí, você. eu acho que eu vou fazer diferente, para a gente não... Vamos melhorar isso aqui. Peraí. Deixa eu mudar o jeito de compartilhar aqui, que talvez... Acho que agora está compartilhando a minha tela inteira de novo, né? Isso. Agora Ver sim. se Agora agora ficou está fazendo. só isso. Agora mudou? Uhum. Agora está certinho. Crianças em Então vamos pesquisas na educação musical. isso. Então, Uhum. como eu estava falando para vocês, eu trago então para essa minha pesquisa este conceito de ideias de música, né? Que foi desenvolvido então primeiro pela professora Fátima Carneiro dos Santos, que ela dialogou essas ideias de como as crianças significavam as suas perspectivas em relação à música a partir de paisagens sonoras. Então, ela fez uma pesquisa com as crianças, levou as crianças no calçadão de Londrina, que é também uma cidade aqui do estado do Paraná, e a partir dos sons que as crianças ouviam, a professora Fátima Carneiro, então, ela, a partir de diálogos com as crianças, identificou quais os significados, né, quais as ideias de música que as crianças traziam a partir dessas paisagens sonoras. Posteriormente, da professora Fátima Carneiro dos Santos, a Teca Alencar de Brito, então, vem ampliar essa ideia de ideias de música, né, para uma perspectiva em relação às significações do ser humano para com a música. E daí ela traz Félix Guattari, da filosofia, para entender essas relações entre o ser humano e as suas significações com música, também baseada nas perspectivas do Kohreuter. E por último, a professora Viviane Barnick, que também traz essa ideia, né, as ideias de música, agora para o contexto da educação básica, permeando então pela ideia das aprendizagens criativas. Então eu, sobretudo, trago este foco das ideias de música das crianças para desenvolver então a minha pesquisa, agora então analisando o contexto de um coro infantil. Então, os meus caminhos metodológicos, e eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre isso, partem dessa ideia de pesquisas com crianças. Então, Corsaro, que é um autor, sobretudo da sociologia da infância, muito profundo dentro da sociologia da infância, ele vai dialogar essa ideia sobre o que são pesquisas sobre e com crianças. Então, ele coloca isso como uma diferença muito grande e que nós, pesquisadores, sobretudo das crianças, precisamos compreender. Então, ele vai analisar que pesquisas sobre crianças são pesquisas que tematizam as crianças, que falam sobre a infância, porém, as suas vozes não estão visibilizadas, as suas vozes não estão em destaque, não desenham as pesquisas científicas. Já as pesquisas com crianças, então, além de tematizar a infância, além de tematizar as crianças, esse período geracional, né, essas pesquisas trazem as vozes das crianças, sobretudo as suas perspectivas, os seus pontos de vista, as suas tomadas de decisão, e isso tudo influencia do início ao fim uma pesquisa científica, desde a escolha dos processos metodológicos, das técnicas de produção de dados. Então, o Corsaro vai analisar essa atenção quando a gente se preocupa em fazer uma pesquisa com crianças. Né? Eu trago aqui uma citação da UD, que ela vai dizer que ao ouvir as crianças em pesquisas científicas, além de estabelecer uma comunicação direta com elas, nós podemos compreender as suas perspectivas em relação a si mesmas e ao mundo. Então é como se a gente se afastasse
desta posição adultocêntrica, né, esse adulto centrado, onde todas as perspectivas estão centradas no adulto, as tomadas de decisão estão sempre no adulto, então a gente se afasta dessa perspectiva adultocêntrica para oportunizar que essas crianças falem, mas, sobretudo, sejam visibilizadas. Não é só ouvir as crianças, mas simplesmente também visibilizar essas vozes. Então, essa minha investigação do livro, então, ela foi realizada então, com 29 crianças do Coro Infantil Cantoria de Florianópolis. Este coro, ele faz parte do Colégio Aplicação da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, é um colégio da educação básica que está dentro da universidade. Então, foram os dados foram produzidos com as crianças deste coro infantil. Na minha produção dos dados, então, pensando nessa reflexão que o Corsaro nos traz, sobretudo dessa nossa perspicácia em relação aos cuidados que nós temos que ter na produção de dados com as crianças, né, e a participação delas, a visibilidade delas nas pesquisas científicas, então eu elaborei a minha produção de dados por 3 fases. Então a primeira fase foi a observação e os registros, então eu estive no campo, participei dos encontros musicais das crianças, dos ensaios do coro infantil, então essa primeira fase foi a observação e os registros dos diálogos que as crianças tinham entre pares e intergeracionais, ou seja, as crianças com a regente, as crianças com o professor, com o repetidor e essas relações. Posteriormente a isso, então eu entreguei para as crianças diários, ao qual eu intitulei de Diários de Ideias de Música. Então, as crianças receberam cada um diário com folhas em branco, lápis de cor, e as crianças foram orientadas a desenhar livremente todas as suas ideias em relação às aulas de música que elas tinham dentro deste colégio aplicação, né? Sobretudo, então, tematizando essa ideia do coro infantil. Quais eram as suas perspectivas em relação ao coro infantil? Nessa etapa de produção de dados, as crianças foram muito livres. Elas puderam falar sobre o que elas entendiam como ser artista, o repertório do coro, o desenvolvimento das aulas, as propostas pedagógicas da professora, o brincar, o repertório. Então, muitos questionamentos as crianças trouxeram para esses diários em forma de desenho. E, por fim, eu trouxe, então, como última técnica de produção de dados, a roda de conversa, que ela se diferencia um pouco dessa ideia das entrevistas, né? A roda de conversa ela tem esse intuito de colocar as crianças para dialogarem entre si. Então, o pesquisador dispara algumas ideias e as crianças entre si dialogam sobre aquela temática, né? Um pouco sem essa perspectiva muito infusiva do pesquisador. Então, as crianças dialogavam sobre o que elas tinham realizado dentro desses diários de ideias de música. Então, foram essas 3 fases de produção de dados. Então, a partir dessas 3 fases, muitos dados foram encontrados e eu dividi esses dados em 2 grandes guarda-chuvas. O primeiro deles seria esse tema inicial, que seria as crianças do cantoria e as suas relações com a música. Então, dentro deste guarda-chuva, temáticas sobre as músicas que ouvimos e os artistas a que assistimos foi um dos temas que as crianças trouxeram para mim, né, para as discussões. Então, as crianças queriam trazer o que elas estavam ouvindo, né, o que esses processos midiáticos, né, a televisão, o rádio, o YouTube, o que esses processos midiáticos influenciavam nos gostos particulares de música, né? Quais eram os artistas que eles estavam conectados por essas mídias? Outro questionamento foi entre o cantar e o tocar, né? As crianças observavam aquele espaço do canto coral, não somente como um espaço vocal, mas um espaço onde eles pudessem também executar, né, se relacionar com a música a partir também
dos instrumentos musicais. E isso foi observado também nesses encontros por essa disponibilidade da própria professora de canto coral em, além de trabalhar com a voz, trazer alguns instrumentos que pudessem musicalizar essas crianças de uma maneira mais ampla. E por último, onde e como aprendemos música. Então as crianças refletiram sobre o espaço do canto coral, mas também espaços externos a este momento da aula, que elas consideraram que elas também aprendiam música, elas também estavam inseridas neste universo musical. O segundo guarda-chuva, então, de temáticas, foi esse, o Cantoria e as Ideias de Música das Crianças, aí sim, um pouco mais específico sobre o trabalho realizado dentro do canto coral. Né? E o primeiro questionamento que as crianças trouxeram para essa pesquisa foi as questões da apresentação, as apresentações que esse coro fazia, e o que elas entendiam com o ser artista. Né? Este ser artista veio muito da fala das crianças, né? Como elas se compreendiam enquanto artistas dentro do canto coral ou em meio às apresentações musicais que este coro realizava. Outro questionamento foi a participação e engajamento, né? Quando a gente traz esse conceito de participação, não é simplesmente estar ali, estar nos ensaios, mas a disponibilidade que essas crianças tinham em relação a se engajar com as atividades e também com as apresentações que culminavam esse fazer musical. Mais um tópico discutido pelas crianças foi o brincar no ensaio do coro infantil. E aqui as crianças trazem reflexões sobre essa questão da ludicidade, né? Até que ponto as crianças se interagiam mais ou em menos grau com pedagogias voltadas para o lúdico, né? O brincar no ensaio do coro infantil, como as crianças significavam as técnicas vocais a partir de propostas pedagógicas dessa maestrina, voltadas ao lúdico, voltadas aos jogos e às brincadeiras. Então as crianças trouxeram essas ideias em relação ao brincar, e por último, essa ideia do cantando ou não o nosso repertório. Então as crianças dialogaram um pouquinho sobre essa ideia do que cantar no coro infantil, de quais as ideias que esse repertório traz quando a professora escolhe o repertório, né? O que os amigos, o que os pais, as mães, numa apresentação, pensariam deles cantando o repertório deles, do gosto musical deles, aquele gosto que foi discutido no primeiro guarda-chuva, né? Influenciado pelas mídias. E ali as crianças, então, estabeleceram reflexões sobre o que é música de adulto e o que é música de criança, e onde entraria, então, esse repertório do coro infantil, né, voltado, então, a um fazer musical de crianças. Então, dentro de todas essas perspectivas, de todas essas reflexões e temáticas que emergiram dos desenhos das crianças e das falas das crianças, eu trouxe aqui uma fala, né, um diálogo dentro dessas rodas de conversa. Então, eu pergunto para uma das crianças, e o que é esse desenho aqui embaixo? E ela me responde, é a plateia, ué. Aí eu digo, que legal. E você acha que tem que ter plateia para a apresentação do coral? E a outra menina me responde, claro, né? Senão não é apresentação. E aqui está o desenho que ela fez, né? E daí, continuando nesse diálogo, uma das crianças responde, tem que ter gente para assistir a gente cantando. Aí eles ficam nas cadeiras e a gente fica aqui em cima do palco. A gente tem que ficar em cima, senão eles não conseguem ver a gente. E também porque todo artista tem que ficar em cima do palco, né? Então aqui as crianças começam a refletir dentro desses diálogos o entendimento do fazer musical, mas sobretudo do posicionamento que acaba culminando nelas enquanto artista também. Então as crianças, neste fazer musical, elas se entendiam como artistas, onde elas estavam no palco, onde existia uma plateia que parava para ouvir todas as suas produções musicais, né? E no final ainda contemplavam as crianças com uma salva de palmas. Então as crianças refletiram sobre todo este ambiente
culminado ao ser artista ao qual elas entendiam. Então, as ideias, nessa pesquisa, né, realizada na dissertação do mestrado e culminando aí para o livro, elas vão trazer, então, as ideias das crianças, né, as ideias de música das crianças, que denotaram valores e sentidos que elas atribuem a essa prática coral, tendo em vista que as suas ideias de música são construídas socialmente, incluindo as relações estabelecidas com seus amigos, famílias, professores e o que elas veem na televisão. Então, as crianças não analisaram processos individuais, mas as crianças, nessa pesquisa, analisaram processos sociológicos, né? Sempre refletindo as suas perspectivas em relação ao outro, ao colega, à professora, o que a família pensaria dos repertórios, das apresentações musicais, né? Os artistas que elas veem na televisão e como que esses artistas se refletem no gosto musical coletivo, né? Se aproximam, se não se aproximam. Então, dentro dessas temáticas, surgiu questões sobre repertório, letra, o brincar, o que é música de adulto, o que é música infantil, o ser artista das crianças visibilizado nas apresentações, o que é música boa, o que é música ruim, a influência do YouTube nas perspectivas musicais das crianças e as reflexões entre o cantar e o tocar. Então, esse meu livro, essa minha pesquisa, ela vai, então, problematizar a importância de ouvir e valorizar as crianças na pesquisa, refletindo sobre suas próprias ideias de música no contexto da prática coral infantil, contribuindo, então, para a construção coletiva do fazer musical. E aqui eu trago uma reflexão importante da gente entender que as perspectivas das crianças, as suas ideias, os seus significados, os seus sentidos, elas contribuem também para um novo olhar, né, uma ressignificação do nosso papel enquanto educador musical. Né? A gente partir das perspectivas das crianças para que novos fazeres musicais, novos olhares sejam lançados nessa educação musical com crianças. Né? Entendendo também que essas ideias de música das crianças, elas estão sempre em transformação. Né? Esses resultados que eu trago aqui não são resultados estáticos. Então, todas as crianças pensam dessa forma. Não. A problematização aqui é entender que as ideias de música são plurais. As ideias de música estão em transformação. Né? Então, aí está a importância dessa pesquisa, né? De compreender o que elas têm a dizer sobre sua experiência musical e assim construirmos coletivamente práticas musicais significativas do coro infantil. Ouvimos as crianças e, a partir de suas falas, visibilizar os seus significados. Então, esse meu livro, ele vem falar um pouquinho, de uma maneira um pouco mais compactada, né, dessa minha pesquisa realizada na dissertação do mestrado. A partir dessa pesquisa, então, desse livro, dessa minha pesquisa de mestrado, eu vou, então, um pouquinho agora para o doutorado, onde eu vou um pouco mais a fundo compreender, então, qual é o papel das crianças, qual o papel atribuído das crianças dentro da nossa sociedade. Né? Como nós estamos enxergando as crianças? Né? Onde estão as suas vozes? Sobretudo dentro da educação musical, que é o nosso campo, né? Somos músicos. Então, como as crianças estão sendo vistas dentro dessa nossa prática? E daí essa minha pesquisa, então, da tese do doutorado, como a Jússi falou, eu sou aluno, então, da Universidade do Minho, em Portugal. Então, eu faço meu doutoramento em estudos da criança, nessa especialidade de infância, cultura e sociedade, né? A sociologia da infância. E eu tenho, então, como orientadores o professor Manuel Jacinto Sarmento, da Sociologia da Infância, e tenho, então, essa coorientação da professora Sandra Mara da Cunha, da Universidade Estadual de Santa Catarina, né, ao qual eu fiz o meu mestrado, e a professora Sandra é da Educação Musical. Então, eu tenho essas duas orientações, tanto da Sociologia da Infância, quanto da Educação Musical, nesse intuito de estabelecer esses diálogos entre a sociologia da infância e a educação musical, nessas aproximações e contribuições interdisciplinares. Então, essa minha pesquisa do doutorado, ela amplia tudo aquilo
que eu discuti no meu livro, né? Eles estabelecem, então, diálogos mais profundos entre a educação musical e a sociologia da infância. Agora, entendendo a infância enquanto uma categoria social do tipo geracional e a compreensão das crianças enquanto atores sociais plenos de direitos, né? Trazendo problemáticas, questões em torno de onde estão as vozes das crianças nas aulas de música. Elas estão sendo ouvidas? Né? Quais as relações sociais inter- e intrageracionais, né, que se estabelecem no fazer musical das crianças? Quais essas relações, né, entre pares, né, de crianças com crianças? As relações que se estabelecem, até mesmo relações de poder entre professores e crianças, né? Quais são essas relações? E também o que dizem as pesquisas científicas brasileiras da área de educação musical que se fundamentam nos estudos sociais da infância. Que eu acho que isso aqui é uma questão muito importante para a gente pensar, né? As pesquisas musicais brasileiras, a gente tem visto um grande levantamento de pesquisas que tematizam crianças, por seus variados contextos, né? Então, nós temos pesquisas que dialogam sobre a psicologia do desenvolvimento musical das crianças, né? Esse processo etapista, né? Já discutido por Piaget, por Vygotsky, né? Nós também temos pesquisas voltadas à filosofia musical das crianças, né? Interpretando esses fazeres musicais a partir da sociologia, da filosofia, né? Aprendizagem criativa, a criação, né? A criatividade, muitas pesquisas voltadas para isso. Entretanto, quando a gente vai pensar pesquisas da educação musical que tematizam não somente as crianças, mas a infância, as especificidades da infância, a gente tem visto um grupo de pesquisas muito sutis, muito emergentes ainda, um caminhar muito delicado, pensando então as crianças enquanto atores sociais, visibilizando essas vozes, né? Então, a minha pesquisa de doutorado, perdão, ela vai partir deste levantamento, né? E este levantamento eu faço em conjunto com o MEI, que é o Núcleo de Estudos em Música, Educação e Infância, que é coordenado pela professora Sandra Mara da Cunha, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, esse levantamento, ele parte de 2008 a 2020, entendendo que 2008 nós tivemos a primeira pesquisa em educação musical realizada pela professora Dulcimar Talino, onde a professora refletia sobre esse diálogo interdisciplinar entre sociologia da infância e educação musical, pensando, então, nessa questão das culturas da infância. Então, por isso, partimos, então, de 2008. Dentre essas palavras-chave, então, estiveram educação musical, sociologia da infância, crianças, culturas infantis, cultura da infância, participação infantil, geração, agência, né? Num levantamento entre teses, dissertações e artigos. Então, durante todo esse período, nós chegamos a 21 trabalhos, né? Sendo 8 teses, 6 dissertações e 7 artigos de periódicos avaliados pela CAPES. Então, quais seriam essas aproximações e essas contribuições interdisciplinares, né? Esses trabalhos, esses 21 trabalhos, nos refletem não só esse diálogo entre os estudos sociais da infância, mas eles lançam novos olhares científicos nas nossas produções de educação musical, né? Então, são trabalhos que tentam dar um passo à frente nesses diálogos mais profundos. Nesse levantamento que nós realizamos, nós conseguimos entender pesquisas que se aproximam mais desse diálogo e pesquisas que só tematizam a sociologia da infância. Nessas pesquisas que se aproximaram mais, daram dos conceitos da sociologia da infância, nessas pesquisas que entenderam de fato as crianças enquanto atores sociais plenos de direitos, que as suas vozes estavam visibilizadas, né? A gente reduziu esses 21 trabalhos a 11 trabalhos, ou seja, as pesquisas desenvolvidas com este foco de visibilizar as crianças. Então, dentre essas 11 pesquisas, surgiram esses elementos, como o barulhar na infância, essas temáticas, né? O barulhar na infância, a escuta sensível às crianças, uma dupla escuta, a participação infantil na música e uma educação musical da infância.
E aí é um conceito que a gente vem discutindo junto com essas pesquisas, né? O que seria uma educação musical da infância, né? Então, Lino vai dizer que entender essa educação musical da infância é compreender quando a música instala-se no corpo para brincar, para afrontar o poder adulto, para seduzir, para contagiar os pares, para reproduzir interpretativamente, para explorar paisagens sonoras, para imaginar e ensinar o ouvido a escutar, fazendo que a criança viva a música antes de conhecê-la. Já para Cunha, ela vai entender que uma educação musical da infância, essas pesquisas que corroboram para essa imersão deste novo conceito, são trocas de saberes que se alimentam e se retroalimentam, ampliam conhecimentos, provocam rupturas, lançam desafios, reafirmam a ética com o fundamento, primeiro, da docência na infância e apontam para o exercício de uma atitude educativa que nomeio como dupla escuta das crianças e das músicas que elas inventam e reinventam. E continuando, Cunha vai dizer que o papel dos professores não é secundário, ele é crucial e a ser ressignificado para se colocar consonante com a dupla escuta. Então não é entender uma ditadura das crianças, né? Não é isso que nós estamos propondo nessa educação musical da infância, mas sim entender as crianças como coautoras do fazer musical, né? Para que essa construção do conhecimento musical seja alimentada por essa dupla consonância entre professores e crianças. E aí, então, eu insiro a minha pesquisa dentro desse guarda-chuva maior, que seria a educação musical da infância, e eu trago, então, esse conceito de polifonia infantil, né? Entendendo aí essa polifonia como o direito de visibilidade das múltiplas vozes infantis, né? Vozes que elas são ouvidas e identificadas a partir das suas falas, das falas das crianças, mas também a partir dos seus corpos, dos seus gestos, das suas trocas de olhares e também dos seus silêncios. Então, esse termo polifonia infantil, eu trago, né, dessa fundamentação da música, né, esse termo polifonia. Então, ele vem da própria Idade Média, como nós conhecemos, né? Ele passa pela literatura, quando Bakhtin vai falar sobre essa polifonia literária, onde muitas vozes se encontram dentro da literatura, e eu chego, então, na discussão ao qual eu quero me aprofundar, que é essa polifonia infantil, mas como um silenciamento ontológico e social, ou seja, são múltiplas vozes, são crianças plurais, são muitos perfis de crianças, mas que na maioria das vezes, na maior parte das vezes, essas crianças são silenciadas nas aulas de música. Então, esse conceito de polifonia, ele emerge de 3 esferas do direito. A primeira esfera seria esse direito à cultura, muito discutido pelo Bourdieu, onde ele vai tematizar essa ideia da gente valorizar o que é o capital cultural das crianças, né? Então, de onde essas crianças vêm? Quais são os contextos sociais dessas crianças, né? E esses contextos sociais pluralizam os perfis musicais dessas crianças, né? As escolhas musicais, os gostos musicais. Então, valorizar esses capitais culturais, essa cultura dessas crianças, ela faz todo sentido quando a gente está querendo visibilizar essas múltiplas vozes infantis, estabelecer nas nossas aulas de música uma polifonia infantil. A segunda esfera do direito seria o direito à significação, onde Sarmento vai refletir sobre como as crianças significam as suas ideias, né? De que maneira? É através do brincar, é através dos contos de imaginação, é através do tempo, é através das relações e intrageracionais, como as crianças significam se encontram, né? Seja nos seus contextos sociais, seja nas imagens que a gente atribui, né, que a sociedade tem atribuído, né? Vimos claramente, né, uma imagem grotesca de atribuição às crianças na sociedade. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Obviamente, dentro da nossa área de educação musical, essa preocupação, ela parte dessa ideia de que as crianças precisam ser visibilizadas.
As crianças precisam falar, nós precisamos ter respeito por essas vozes, né? Sobretudo nessa questão do direito, é um direito das crianças falarem, é um direito das crianças se expressarem, né? E é um direito delas que nós, enquanto adultos, tenhamos respeito. Respeito pelas suas identidades, respeito pelas suas especificidades de infância, né? E, então, esse conceito de polifonia dentro da educação musical, ele parte dessa ideia, né? Sobretudo do respeito a essas vozes, né? Então, eu falei dessa questão do direito à cultura, de onde essas crianças vêm, né? Onde elas estão permeadas, né? Quais os contextos sociais que elas são permeadas, como as crianças significam as coisas, né? Sejam os seus relacionamentos musicais, sejam as suas significações de mundo, como elas significam, né? E a última esfera que eu não tinha dito na outra apresentação era esse direito à tomada de decisão, né? Muito dialogado por Kivok e por Fernandes, que é as crianças estão tendo espaço para dizerem o que querem, o que não querem, o que gostam, o que não gostam, o que se aproximam com a realidade delas e o que se distancia. Elas têm esse direito nas nossas aulas de música, de tomada de decisão, de agência, né? Então, são 3 esferas que problematizam essa construção desse conceito de polifonia infantil, né? O direito de visibilidade dessas múltiplas vozes infantis, né? E daí, então, essa minha pesquisa de doutorado, ela observa, sobretudo, esse caminhar científico dentro das pesquisas brasileiras de educação musical, em relação a entender a infância enquanto categoria social, de entender as crianças enquanto atores plenos de direitos, né, capazes de contribuir para um conhecimento musical, né? Então, a gente vê que esse campo científico, né, essa temática da infância, ela ainda está em desenvolvimento e não está consolidada no nosso país, né? Sendo construído no intuito de compreender o fazer musical das crianças a partir das relações sociais que se estabelecem nos diferentes contextos musicais. E a gente identifica com isso que essas estruturas normativas que são estabelecidas em aulas de música, né, durante, né, um grande período histórico nosso, né, tanto em processos pedagógicos quanto nesses ambientes científicos, nessas pesquisas científicas, elas inibem a consideração de uma polifonia infantil, né, o qual busca visibilizar essas vozes, né? Elas inibem porque as vozes das crianças não são visibilizadas. As vozes das crianças são silenciadas. Então, nesse cursor, o adultocentrismo, né, presente nesses espaços, impossibilita que as crianças apresentem, dialoguem e transformem suas subjetividades em imagens sobre música. Então, é esse distanciamento que a minha pesquisa de tese, do doutoramento, ela vem problematizar esse distanciamento do adultocentrismo, né, desse papel adulto-centrado que nós, geralmente, enquanto educadores musicais, nos valemos. E, por fim, discutir também que esse papel do professor adulto-centrado, ele precisa e ele necessita ser ressignificado, buscando compreender que as crianças, enquanto atores sociais plenos de direitos nas aulas de música, são imensamente capazes de colaborar nessa construção de um conhecimento musical. Então, dessa forma, a gente caminha para uma educação musical da infância, baseada em uma escuta sensível às produções, cooperações e potência dessas vozes infantis. E daí eu lanço aqui algumas perguntas para a gente refletir, pensar nos nossos contextos de aulas de música, para vocês que são professores, que atuam ou que pensam em atuar, então, com a infância e com as crianças, né? Que papel nós, educadores musicais, temos atribuído às crianças? Onde estão as suas vozes nas aulas de música? Elas estão sendo ouvidas? E se sim, estão sendo visibilizadas? Né? Estamos levando em consideração os contextos sociais e as especificidades das infâncias nas aulas de música, entendendo esse das infâncias como infâncias plurais, crianças de diferentes raças, de diferentes etnias, de diferentes contextos sociais, de diferentes cores, de diferentes gêneros. Estamos levando em conta,
né, essa pluralidade das infâncias? E, por fim, as crianças estão sendo protagonistas da sua própria construção musical? Então, com essas perguntas aí, com esses questionamentos, eu vou encerrando a minha fala. Eu trago algumas referências aqui dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo na tese do doutoramento. E daí, então, eu termino essa minha apresentação, convidando, então, para a gente fazer um caloroso bate-papo aí. Caloroso até porque estamos aqui no Sul precisando de um bate-papo caloroso aqui, porque estamos com muito frio. Demi, obrigada por ter, né, ter compartilhado aqui com a gente todo esse conhecimento tão importante, tão profundo. E assim, gente, a despeito do que nós, né, do ataque que a gente sofreu agora, mas assim, acho que é importante a gente dizer mesmo, né, assim, do quanto essa invisibilidade, né, das crianças como ser de direito é o que perpetua também toda essa questão de fragilidade e de falta de muitos abusos, né? Porque o adultocentrismo, ele desperta isso, assim, essa relação que nós fomos criados, né? Essa relação que a gente conheceu de relação adulto-infância, ela é muito de inviabilizar qualquer sentimento da criança, né? Se ela tá com sede, é birra, se ela quer um brinquedo, se joga no chão, é birra, né? Então, assim, muitos desses casos, né, gente, de abusos em casa, é onde é na escola que alguém escutou essas crianças e pôde, né, dar um... Então, assim, eu acho que é o lado mais vulnerável, né? É o lado mais fraco da ponta, porque, assim, primeiro que a criança ainda não tem como se defender, não tem ainda nem desenvolvimento cerebral para compreender o que está acontecendo, né? As nossas estratégias infantis são responder para ser aceito, então você faz o que pede, né? E como eu já colocaria isso, assim, porque eu acho que todas as reflexões que você traz, né, as reflexões, elas dialogam também com toda essas discussões atuais sobre parentalidade positiva, disciplina positiva e educação, comunicação não violenta, né? Porque todas essas começam a colocar o quê? O protagonismo, o diálogo. E aí eu penso assim da música, como ela tem também esse caráter, muitas vezes muito, principalmente em canto coral, né? Que pode ficar pautado somente na execução. Se na escola a gente pode fazer coisas que sejam só possibilitadas, né, só pautadas na execução musical, que é ouvir, repetir, gente, você só ouvir, repetir, você não vai criar senso crítico com nada, né? Nem só ouvir, repetir o que o pai e a mãe falam, porque ainda você vai ouvir outro, você vai construindo, né? Então, assim, me chamou bastante atenção, né? Eu acho que é legal, assim, a gente pensar nisso, muito mais agora para quem está chegando, porque é uma responsabilidade dos adultos, isso não é uma responsabilidade da criança conseguir a voz dela, ela faz o que ela pode, ela grita, esperneia até que ela consegue ser ouvida, mas assim, quem vai ter que ter esse olhar é a gente, né? E assim, em que medida a gente já está se deparando com isso, né? Então, eu acho que o teu trabalho ele descortina, né, muito, assim, essa diferença do trabalho sobre crianças e com crianças, eu acho que é um ponto muito bacana, sabe, para a gente pensar. Quem está aqui em oficina de música, né, por exemplo, você vai fazer uma prática na educação infantil, então, às vezes, muito mais que saber sobre música, é saber um pouco quem são essas crianças, o que elas gostam, o que elas estão fazendo. A gente é tão preocupado em ir, levar conhecimento e não sei o quê, e às vezes, assim, estão precisando muito mais ser vista, gente, e esse potencial a música tem. De você ser visto, ser ouvido, você não tem a criança que grita mais, que canta, que se sobressai dos outros. Tem elementos ali que a arte faz com que você possibilite. Então, a gente, no fundo, a gente teria, inclusive, meios de contribuir numa formação mais integral dessa criança, mas para isso a gente tem um outro olhar da criança, que ele é também, eu acho que a sociologia, ela precisa também desse olhar do desenvolvimento, para você saber também o que cada criança dá conta, né, para não cobrar mais, mas ela é também o que faz com que a gente não fique só nessa de uma relação de poder hierárquica,
e de briga, né? Eu mando, você obedece, não sei o quê. E assim, eu mando, você obedece, às vezes pode ter assim uma prática coral onde só o professor define o que vai fazer e todo mundo canta igual. Pode ser bonitinho, lúdico, brincando, cantando, mas é eu mando e você obedece. Concorda? Então, assim, tu traz um. Nossa, assim, você traz um campo que acho que a gente tem muito, muito a que olhar, né? E aí, pessoal, mais comentários? Se quiserem comentar também sobre o ocorrido, vamos resolver tudo aqui, porque eu tô aqui agora passada, né? Ainda sem saber quais as providências cabíveis. Então, eu quero falar um pouquinho, Júcio. Uhum. Primeiramente, agradecer ao Demi pela palestra aí pra gente. Realmente, o que a gente vivenciou aqui mostra o quanto a gente acredita que já estamos um certo passo à frente, mas que, na verdade, ainda não estamos. Né? A gente fala, a gente comenta, a gente vê, em alguns casos, que a gente tem ganhado espaço, mas, infelizmente, ainda existem exemplos grotescos de subalternamento da criança, da infância, né? E isso é muito triste. Mas são debates como esse, são conversas como essa que nos possibilita ampliar esse conhecimento e difundir, né? E a gente vai conseguir vencer isso um dia, se Deus quiser. E aí eu quero agradecer ao Demi, obrigado por tudo que você trouxe para a gente aí, pelas colaborações. Já de antemão eu quero muito ler sua dissertação, porque tem muito a ver com tudo que eu tenho trabalhado. Minha pesquisa também é sobre infância, é com crianças. É, e eu fiquei com uma dúvida, Demi. Quando você, na parte metodológica, você fez um diário com as crianças, né? Eles que produziram. A minha dúvida é, essa abordagem metodológica foi uma abordagem que você criou, foi baseada em alguma outra coisa? E outra coisa, eu não sei se você falou e eu passei batido, mas a idade, assim, a faixa etária, a média de faixa etária das crianças do coro. É isso. Legal, Igor. A faixa etária deles, eles eram de 8 a 12 anos. As crianças eram de 8 a 12 anos. E essa técnica de produção de dados dos desenhos, ela já é uma técnica muito difundida, sobretudo dentro da etnografia com crianças, que é dessa ideia da gente se aproximar, enquanto pesquisador, dos modos de significação das crianças. O que as crianças mais fazem quando são crianças? As crianças desenham, as crianças brincam, as crianças jogam, as crianças inventam, elas são criativas. Então, a etnografia com crianças, elas discute muito essa questão. Da gente, enquanto pesquisador, trazer perspectivas, né, trazer técnicas de produção de dados que se aproximem desses modos de significação, para que a gente consiga, de fato, que essas crianças falem. Porque entrevistas com crianças é sempre o pesquisador ditando regras do que ele quer ouvir das crianças. Então, o pesquisador traz a pergunta e a criança obrigatoriamente tem que responder coisas sobre aquela pergunta, né? E essas técnicas de produção de dados da etnografia, né, são jogos teatrais, são jogo de cartas, desenhos, diários, onde elas podem escrever. Eu focalizei, né, esse desenho das crianças, né, nessa minha apresentação eu trouxe os desenhos, mas as crianças utilizaram os diários de inúmeras maneiras. Tiveram crianças que só fizeram desenhos, tiveram crianças que colaram coisas, né? Colou foto da Anitta, colou foto do Justin Bieber, como se esses cantores fossem as suas referências musicais. Outras crianças só fizeram como diário mesmo, colocaram o dia e escreveram o que elas estavam pensando sobre o coral naquele dia. Então, o diário de ideias de música, ele traz uma gama de possibilidades de expressão das crianças, né? Não é uma técnica inventada minha, a nomenclatura que eu utilizo, né, diários de ideias de música, já é inspirada em outras pesquisas da educação musical, sobretudo dessas orientações da professora Viviane Beinecke. Então, não é uma invenção minha, já é fundamentada por outras pesquisas, mas essa ideia dos desenhos, sobretudo, ela é fundamentada nessa perspectiva metodológica da etnografia,
que é a gente se preocupar enquanto pesquisador, enquanto adulto, nos modos de significação e nos modos de comunicação das crianças. Então, a gente problematiza essa ideia de, enquanto pesquisadores, estarmos sempre preocupados de que técnicas a gente pode utilizar, né? E pensando nessa ideia dos modos de significação das crianças, é entender também que para algumas crianças, para alguns grupos de criança, esse tipo de técnica de dados pode funcionar maravilhosamente bem. E para outros grupos, essa técnica pode ser inviável. E a gente, enquanto pesquisador, né, de pesquisas com crianças, saber ressignificar, saber movimentar essas nossas escolhas em detrimento dos perfis de crianças que nós temos, né? Então, o que para este grupo é mais produtivo? Né? Quais são os modos de significação deste grupo? É por meio dos desenhos? Talvez um jogo interpretativo, né? Talvez uma roda de conversa, ou talvez as entrevistas, por que não? Né? Será que as crianças falam mais por meio das entrevistas? Estar atento também aos silêncios das crianças, aquelas crianças que não querem falar, né? Então, é um papel reflexivo, até como já dizia Bourdieu, né? É um papel de pesquisador reflexivo onde você se coloca em campo, mas você está sempre se dialogando consigo mesmo, né? Que técnica eu preciso utilizar para aquele momento, né? Quais os meios que eu posso utilizar para que eu consiga acessar essas vozes, e acessando essas vozes, visibilizando essas vozes. Então, é sempre um processo de ir e vir, né, dentro dessa pesquisa. Espero que eu tenha respondido aí, mais ou menos. Respondeu sim. Valeu, obrigado, Demi, aí, mais uma vez. Contribuiu bastante, principalmente com a minha prática, como eu já disse. Tenho trabalhado há um tempo já com crianças e tenho desenvolvido pesquisa também com crianças. Então, foi muito bom participar desse momento. Obrigado, viu? A sua pesquisa de mestrado é com crianças? Sim. Eu tenho desenvolvido Legal. a pesquisa com... Aproveitei agora a pandemia e, enquanto professor da educação básica, eu tive que dar aulas remotas para as crianças. Então, eu fiz uma pesquisação onde, desenvolvendo a criatividade musical, a partir da criatividade musical, as crianças se possibilitavam criar música através de ferramentas tecnológicas, a partir da aula remota. Então, utilizei a roda de conversa também como instrumento de coleta de dados, e realmente dar voz para a criança, além de tudo, é surpreendente. Você poder escutar e poder participar e observar o que ela tem para nos contribuir é surpreendente. É muito bom trabalhar a criança por essas coisas que elas nos possibilitam. E esse processo pandêmico, ele escancarou para a gente, né, o silenciamento das vozes das crianças, né? Quantos professores, nas suas aulas, desligam o chat para não ter conversa demais, né? Invisibilizam as crianças, falam, não, agora é a vez do professor falar, né? E passa a aula inteira falando, e as crianças sem comunicação já estão ausentes dessa relação social, e aí nesse processo online ficam mais invisibilizadas ainda, né? As relações sociais que são tão importantes nesses fazeres musicais, né? Estão completamente impossibilitadas neste momento. Então, a que ponto as crianças estão visíveis nesse processo pandêmico, né? Como que nós, educadores musicais, estamos atendendo as crianças nesse momento, né? Então, eu acredito que a pandemia, se a gente problematizava antes a visibilidade das crianças, eu acho que nesse processo de pandemia as coisas, né, tomaram uma dimensão, assim, muito grande. É verdade. E para além do contexto, para além dessa questão da aula em si, que acontece entre essa relação professor-aluno, existe todo um contexto que a pandemia acabou gerando que dificulta ainda mais toda essa situação, né? Então, as crianças estão saturadas por tudo que está vivendo, os pais estão cansados, há uma pressão dentro de casa,
Então, acho que tudo isso ela acaba gerando também esse silenciamento muitas vezes. Mas e as vulnerabilidades dos contextos sociais também. A gente está falando aqui de aulas de música online, mas entendendo também que existem crianças que não têm essa possibilidade. Né? A gente está falando aqui, né, começamos conversando aqui sobre essa ideia dos contextos online, mas quantas crianças estão impossibilitadas não só dessa ideia das relações sociais, mas inclusive de estar online. Né? Então, será que enquanto professores, nesse movimento pandêmico, nós conseguimos compreender esses contextos? Esses contextos sociais mais vulneráveis, eles estão sendo problematizados, identificados, atendidos, enquanto nós, educadores musicais? Né? Sobretudo na rede pública. Como que esses professores estão atuando? Né? Então, realmente, assim, é claro que a gente sabe todas essas questões de governo, todas essas questões políticas que envolvem isso, né? Sobretudo nessa ideia do direito à participação, proteção e provisão das crianças. Mas como que a gente, enquanto educador musical, pode atender significativamente o fazer musical das crianças neste período? Então, são problemáticas assim que nós, adultos, temos que ficar o tempo inteiro aqui pensando, refletindo e tentando atender essas crianças da melhor maneira possível. Porque, como disse a Jussi, elas são a ponta mais fraca. Né? Elas são a ponta mais vulnerável em questão de geração que nós temos. Né? É sempre a geração que depende de uma outra geração. Né? Sempre a infância dependendo da geração adulta, né? como tomada de decisão. Então, já que nós fazemos parte dessa outra geração, né, geralmente essa geração adulto-centrada, então cabe a nós essa responsabilidade de proteger, sobretudo de visibilizar, de oportunizar espaços de participação. E aí, quem mais? Eu vi que teve bastante gente que se manifestou no chat, né, comentando e tal, mas e aí, quem mais gostaria de comentar aqui, falar? Nossa, que turma quietinha. São sempre assim, Júcia, assim, nesse comportamento exemplar, assim? Sim, sim. Pior que sim, né? Mas a gente é que essa é uma disciplina assim bastante prática. Então, assim, muitas coisas eles vão se manifestando porque tinha atividades assim, daí tinha que mostrar a câmera, tinha que mostrar uma foto, a gente acabou sendo bastante participativo nisso, assim. Mas nos momentos mais reflexivos, eu acho que era, né, assim, se manifesta um pouquinho não, enfim. Mas eu só queria saber, gente, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, assim, que vocês gostariam de fazer, né, para além dos comentários lá. Senão eu tenho uma aqui, mas eu vou guardar, porque eu vou deixar vocês perguntar primeiro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então eu vou perguntando enquanto isso. Demi, eu queria que se você pudesse comentar um pouco, porque a gente está falando aqui, né, assim, você trouxe, né, a questão da pesquisa, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, e eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que foi a história de transformar a dissertação em livro, né, porque, assim, eu entendo, né, gente, que o livro ele vai alcançar outros públicos, que não necessariamente são os mesmos que leem dissertação, né, e teses, enfim. Então, eu queria, se você pudesse contar um pouco como que é isso. E também, gente, eu acho que é por uma questão de incentivo também, né? Você sabe que, inclusive, os TCCs, eles podem ser publicados, né? Toda a produção, um relato de experiência, essas atividades que a gente faz oficinas, se a gente quiser se transformar num livro, né? Então, assim, a escrita e essas outras narrativas, né, audiovisuais, enfim, também é uma coisa bem, uma produção muito importante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso.
Aí daqui a pouquinho a gente encerra, tá, gente? Eu vi que já passou um pouco da hora. Então, Jussi, esse trabalho foi justamente com essa intenção, sabe? De atingir o maior público que a gente conseguisse. Sobretudo pela ideia de entender que não é uma pesquisa focalizada em contexto de cor infantil. O cor infantil é um contexto, mas a problematização dessa pesquisa está na reflexão em torno da infância, da visibilidade das crianças, da pesquisa com crianças. E nisso a gente sabe que um grande público está envolvido nessa produção do conhecimento. Não só educadores musicais, como regentes de coros infantis, mas também pedagogos, profissionais da área de educação, né? E quando a gente faz uma dissertação na área, né, de música, na especialidade de educação musical, a gente sabe que aquela dissertação ali, ela vai estar mais pulverizada nestes contextos de educação musical, de dissertação, né, de programas de pós-graduação em música. Então, quando eu e minha orientadora decidimos fazer essa publicação em livro, foi justamente para possibilitar que pedagogos, profissionais da área de educação musical profissionais da área de educação tivessem mais mais contato com essa publicação. E também essa dissertação de mestrado, ela também foi publicada em formato de artigo de periódico na revista da BEM, na edição do ano passado, de 2020. Então, ou seja, o nosso intuito era realmente fazer essa pesquisa de mestrado ser mais divulgada em outros contextos, né, para outros públicos. A gente sabe, obviamente, que toda vez que a gente vai publicar alguma coisa, né, originada de um trabalho, a gente tem que sempre fazer uma adaptação, né? Não é simplesmente pegar aquela dissertação e pronto, ela está pronta, vamos fazer um livro ou vamos fazer um artigo. A gente sempre tem que reestruturar, tem ideias que a gente ressignifica, né? E quando eu terminei o meu mestrado, que foi em meio de 2019, eu já estava fazendo o doutorado. Eu levei o mestrado e o doutorado por um período, os dois juntos. Então, naquele momento do doutorado, eu já estava ressignificando algumas ideias a partir daquele diálogo da sociologia da infância com a educação musical. Então, este livro, ele já traz, principalmente a fundamentação teórica, ele já traz uma releitura em alguns aspectos de coisas que já estavam um pouquinho ultrapassadas na minha dissertação, e eu digo, olha, realmente dá para dar um passinho à frente, né? Coisas que eu tirei, coisas que eu ressignifiquei, fundamentações teóricas que eu trouxe novas. Então, o livro, ele vem com essa pesquisa da dissertação, mas também um pouquinho mais elaborada, né? Mais limpada, assim, sobretudo nesse diálogo com a educação musical e a sociologia da infância. E a mesma coisa o artigo da ABEM, da revista da ABEM, né? Quando a gente traz esse artigo, a gente traz pensando numa releitura, trazendo as partes principais, né? Indo um pouco além também nas questões das análises, das vozes, das falas que emergiram nessa pesquisa. Então, sempre a gente vai pensando em, a partir daquela dissertação, a gente ir dando passinhos à frente, né? E, assim, digo a todos vocês, assim, que estão fazendo mestrado, que estão na graduação, pensam no doutorado, publiquem, né? Publiquem, porque quanto mais a gente divulgar esse nosso trabalho, essas nossas pesquisas científicas, mais a gente estará contribuindo para novos olhares em educação musical, né? Nos fazeres musicais, né? Claro que eu aqui dialogo com a infância e com as crianças, mas em outros contextos também, né? Nesses contextos práticos, instrumentais, técnicos, né? A pesquisa científica, ela transforma os nossos olhares em relação à educação musical. Então, se vocês têm essa ideia de publicar, transformar em livro, transformar em e-book, né, artigos, façam isso, porque isso é uma grande contribuição para o nosso avanço do nosso campo, que é a educação musical, né? E aí, gente, mais algum comentário? Oi.
Oi, Eu Dani. virei aqui pro celular que eu vou precisar sair agora para uma consulta. E eu também estou ainda meio abalada com isso que aconteceu, porque é isso, né? Além do processo infantil, tem a questão do estupro e toca na gente como mulher também, é muito forte. Mas, enfim, desde o início, quando você tratou no início lá, eu acho que ainda do seu livro, eu tinha até anotado aqui para perguntar essa relação de como as crianças se veem como artista, né? Isso é muito interessante, assim. E aí eu ia perguntar justamente, e aí, o que elas disseram? Mas você já respondeu um pouco lá, né, dessa coisa do palco. E, enfim, é só mais uma reflexão para a gente pensar assim. Eu fiquei pensando também na importância da gente, enquanto professor, de ter um cuidado nessa mediação também, né? Eu acho que mais do que social, até um processo meio psicológico também, porque senão essas crianças correm o risco disso, de gera um certo vício nesse aplauso, digamos assim, né? Então, tipo assim, eu vai validar o que eu estiver fazendo, não só com criança, né, gente? Com todo mundo, mas tipo essa fase de formação, né, que é muito importante. Então, eu só vou ser validada, esse meu fazer artístico só vai ser validado se tiver um aplauso, né? E aí vai fazendo, é uma retroalimentação assim de eu vou fazer para as outras pessoas me aplaudirem, agora eu sei que eu sou boa nisso, né? Enfim, só fiquei pensando, não é nada tão concreto, mas fiquei pensando nessa questão, assim, do quanto que é importante também a gente intermediar esse processo para também nem prejudicar de alguma forma o aprendizado musical e social coletivo, né? Porque pode partir para um lado bastante individual, assim. E aí, se você pudesse falar alguma coisa nesse sentido, mas muito agradecida por compartilhar a sua pesquisa, aí pela generosidade, muito interessante, muito necessária. E é isso, muito obrigada. Daniele, no início da sua fala, você falou ali que você se sentiu até ferida com tudo isso que aconteceu, até pela questão de ser mulher, né? E só dando essa pincelada aqui, não vou me delongar nisso, mas os estudos sociais da infância, quando a gente tematiza e problematiza a infância, a gente diz que as problematizações da infância, elas estão lado a lado com as problematizações dos movimentos feministas, raciais e de gênero. São sempre lados muito fracos da sociedade, né? São movimentos muito enfraquecidos pela história, né? Sempre os movimentos feministas, os movimentos sociais, de gênero e os movimentos da infância, são sempre os movimentos mais fragilizados que nós temos na sociedade. Então, quando você fala que você se sentiu ferida também enquanto mulher, realmente é uma realidade cruel que nós temos dentro da nossa sociedade, né? São lados muito mais fracos e que a gente precisa atualizar os nossos olhares. Mas acredito, agora falando um pouquinho dessa questão do ser artista, volta para aquela reflexão que eu falei sobre o papel do professor, né? Lembra que eu falei assim, até brinquei, né? Não é o que nós estamos querendo não é uma ditadura das crianças. Então as crianças falam e aquilo ali é a lei, né? Pelo contrário, a gente não quer nem o extremo infantil nem o extremo adulto, né? Onde nós temos aquele professor que fala e pronto, a palavra final é aquela, e nem aquela criança, aquele grupo de crianças que falam e aquela palavra final é a lei, né? Nós queremos um centro, nós queremos uma educação musical de dupla escuta, onde crianças e professores, crianças e educadores, coletivamente constroem o conhecimento. Então, nesse caso específico do ser artista, eu acredito como você, eu acho que vale uma problematização se essa ideia musical surge em nossos contextos de aula, acho que acredito ser uma problematização interessante a gente estabelecer com as crianças em roda de conversa, né? Até que ponto essas palmas validam esse processo do ser artista, né? E junto com as crianças chegar nessa reflexão, né? Aqui eu trago as ideias de música das crianças e a professora neste contexto não problematizou, e eu também enquanto pesquisador não posso problematizar com as crianças, né? Mas é uma problematização que eu trago na minha dissertação. Até que ponto esse ser artista ele está linkado à apresentação, às palmas,
né, ao sucesso, à fama e outros termos que a gente já conhece dentro da mídia, né? E até que ponto isso pode afetar no desenvolvimento musical das crianças, na relação das crianças com a música. Nós vemos mesmo inúmeros programas televisivos, né, atualmente tratando a imagem da criança e deturpando o fazer musical de crianças, né? A gente tem aí exemplos de The Voice, de ídolos, né, de coisas assim que ferem mesmo a imagem das crianças, colocando elas, muitas vezes, em processos bem vexatórios, né? Então, realmente, essas reflexões em relação ao ser artista, quando surgem e quando emergem nesses nossos contextos de aula, eles precisam sim ser problematizados e dialogados com as crianças, nesse objetivo de transformar suas ideias. Isso, só para complementar, que eu esqueci de falar, porque também tem essa questão muito relacionada ao corpo, né? A gente tem que ter cuidado também em todas as etapas do ensino, pelo menos é o que eu penso assim, de não ensinar uma música desassociada do corpo. É esse corpo que faz música, né? Então não é algo fora. Logicamente também não é só fazer música para os outros, né? Então é essa coisa, né? Como é que essa música tá em mim, de entender esse corpo? Não, sou eu, um corpo que estou fazendo música, e aí eu posso usar um instrumento como meio ou não, ou pode ser minha voz, que já tá, né? Então, eu acho que tudo isso vai entrando nessas questões, assim. E eu falo isso porque quando a gente vai vendo, acaba que, sim, criam, assim, formam músicos extremamente problemáticos nesse sentido, né? E não é nem uma questão, assim, do julgamento. Pelo contrário, é porque eu acho maléfico para a própria pessoa, né, de tá, e às vezes não consegue caminhar para outros lados, acha que só aquilo ali é só há um caminho de fazer música, e aí se você tira um palco, um aplauso dessa pessoa, ela se perde no meio do caminho, porque como assim? Cadê, né? E agora a pandemia veio como forte exemplo disso, né? Agradecida, Demi. Concordo plenamente com você, Daniele. Quando a gente pensa no fazer musical, a gente tem que estar preocupado com essas relações que se estabelecem nesses processos, né? Você falou do corpo. Neste contexto do coro infantil, o instrumento das crianças são os corpos, né? Então, não tem como desassociar o fazer musical do corpo, né? Mas, sobretudo, a preocupação, né, inclusive da sociologia da infância, é entender as relações sociais, e não somente, e tão somente, a técnica, a apresentação, o produto final, né? Quais são essas relações que se estabelecem dentro desses meios musicais, né, dessa construção musical do conhecimento, né? Então, realmente, a gente tem que, enquanto educador musical, não só, então, somente se preocupar com os resultados, os produtos finais, mas também com esse processo do fazer musical com as crianças. Eu acho que uma questão, bom, gente, nós vamos ter que terminar, né? Mas eu só queria também dizer a questão da exploração das próprias sensações, né? Então, porque muitas vezes você fica com a música, mas nem de se entender, porque a criança tem uma espontaneidade, né? Aliás, ela pode, a gente pode permitir isso quando ela está dizendo que gostou, não gostou, que, né, é sem filtro. E como a gente utilizar isso, ou pensar nisso como formas de ir se colocando, conhecendo, investigando, sabendo se essa música foi legal ou não foi, né? A gente fez uma atividade aqui em oficina que foi... a primeira atividade era desenhar, era escutar a música e desenhar o que a música estava, o que você estava sentindo com a música. Não era nenhuma notação alternativa, nem era não sei o quê, mas o quanto a gente fica assim, a gente escuta uma música, a gente desenha o instrumento, a gente desenha a linha melódica, né? A nossa cabeça de músico. Então, assim, a gente trabalha bastante assim, quantas ferramentas e quantos recursos que a gente pode ir pela via do sentir também, né? E aí, pela via do sentir, nem tudo é explicado, né? Então, a gente vai ler as crianças pelo desenho, pela postura, pela forma como estão se portando, ou quando não estão, né? Eu acho que, assim,
muitos abusos desses, eles podem ser evitados quando a gente está dando aula e percebe uma alteração no comportamento das nossas crianças, né? Por isso que eu digo assim, na sociedade que a gente vive, o nosso papel ele acaba sendo um pouco mais amplo do que só ensinar música, né? Que no contexto onde você está toda semana com as crianças é possível visualizar coisas, né? Por isso que a escola às vezes é responsável por descobrir que um aluno tem deficiência auditiva, né? Que tem deficiência visual, às vezes é tudo na escola que se descobre, né? Então, assim... É a institucionalização da infância, né? Onde as crianças mais estão. Independente, gente, se é bom, se não é e tal, essa é a realidade, né? A gente aqui não está dizendo que a escola tem que fazer o que os pais não fazem, e tal, não é uma briga. Agora, enquanto a gente fica brigando que os pais não fazem, que a escola também não é papel, tem um gap aí, tem um monte de criança simplesmente assim sendo destituída de todos os seus direitos, né? E assim, para mim é um tema bem complicado, assim, em função de que eu fiz uma adoção tardia, né, gente? Então, a gente tem relação, assim, eu tomei mais contato de todos os traumas que uma criança pode passar, enfim, né? Assim, de uma coisa muito mais próxima agora. Então, assim, é muito bacana ouvir você falar, ver a tua pesquisa tratando em questões muito mais profundas, né? E é isso, né, gente? Então, para você dar aula para criança, não é simplesmente que atividade eu vou dar, né? O convite que a gente está fazendo em todas as disciplinas, tá? Não é só para criança, mas com a criança especificamente, porque ela não tem como se defender diretamente, não é um jogo de igual para igual, né? Então, como a gente, eu digo que amplifica a nossa responsabilidade, né? Assim, foi um pouco por isso, assim, que eu disse que quando eu percebi que eu não dava muito certo, não, para dar aula na educação infantil, eu fui saindo, assim, falei, gente, eu ainda não consegui, não achei né? Eu tenho que liberar esse espaço para quem realmente está dentro, né? Gente, então, vamos fazer o sorteio do livro? Pode ser? Porque a gente vai longe, né, com o assunto. Eu fiz assim, eu vou transmitir para vocês a tela para mostrar aqui. Vou colocar a tela inteira agora. Como é que eu fiz? Eu fui colocando os nomes aleatoriamente, tá? Então, tem que ver vou ler para ver se algum nome não tá, e daí eu fui colocando esses números. E aí agora eu vou abrir aquele sorteio por número, tá? Então, tem a Daniele, número 1, Thales, 2, Igor, 3, Severino, 4, Macena, 5, Raíssa, 6, Léo, 7, Pedro, aqui é o Pedro Henrique, 8, Alan Silva, 9, Adjan, 10, João Vitor, 11, Rodrigo, 12, Maria Eduarda, 13, Givanildo, 14, Adiel, 15, Gustavo, 16, Pedro Gonçalves está aí ainda? Eu não sei, acho que Pedro Gonçalves também foi um que veio externo. Acho que não está mais, só um pouquinho. Tá todo mundo vendo aqui, né? Um parêntese, gente. Agora eu descobri o que era que tinha que fazer. Era clicar aqui e remover da reunião. Nunca mais. E vocês também, por favor. Tá? Da aula online, descubra primeiro como você pode tirar alguém. Porque metade das cenas teriam sido evitadas, né? Só essa parte que eu me culpo aí. Alan, Daniela... Não, o Pedro, eu acho que esse outro Pedro também era alguém que veio de fora. Então, eu vou tirar, tá? Todos que estão aqui estão com o nome? Tem 2 Rodrigos, professor. Tem 2? E eu só coloquei um, né? Um é Rodrigo Amaral. E o outro é o Rodrigo... Me ajude aqui. Almeida. Não coloquei, desculpe. Pronto. Então, olha aqui estão os números, tá? E aqui eu vou fazer, então, esse sorteio. É sortear um número entre 1 e 19, né? 19. Tararararã. Posso sortear? Estão vendo? Sim. Sim, professor. Sim.
O número sorteado foi o número 9. Lembra quem é o número 9? Alan Silva. It's me. Sou eu. Uhul! Thank you, Alan, professora. Thank you, Demi. Muito obrigado. depois você me dá o. Depois a gente pega aí o seu endereço e vê combina a questão. Aí também os livros, a gente não falou, né? Mas para quem quiser adquirir o livro, eles estão nas plataformas, né? A Amazon, Isso, Submarino, Estante Estante Virtual. Submarino, o livro tem disponibilizado em todas as livrarias online. Isso. E aí depois eu vou combinar contigo, né, Demi? Que o Demi disse que vai mandar também um exemplar aqui para a nossa biblioteca, que esperamos que o início do ano que vem a gente possa ir presencialmente para a universidade. Sonhar, né? Ai, ai. Então é isso, gente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? E Demi, obrigada mais uma vez. Diga, Rodrigo. Professora, eu queria só fazer aqui uma colocação. Em relação, eu tive uma aula com uma professora e ela me orientou em relação à aula com criança, certo? Aí, assim, para mim foi muito importante e eu não esqueci mais disso aí. Principalmente quem dá aula particular, individual, né? Ela falou para mim que sabemos que criança, ela tem uma palavra, assim, muito forte, ou seja, o que ela diz, é isso daqui que vai provar o que não seja. Então, ela disse para mim, quando for dar aula para criança, principalmente individual, exige a presença do pai ou de uma pessoa responsável ou alguém que esteja próximo ali. Então, isso para mim foi muito interessante, já que a gente estamos falando em relação à criança, né? E isso aí para mim foi muito importante mesmo. Tá? Agradeço aí também ao Demis aí, muito bom aí, valeu mesmo, gostei aí da palestra, muito bom, parabéns. Obrigado. Legal. Gente, podia abrir a câmera para a gente fazer um print? Tirar uma foto da turma? Pois é, o nosso encerramento, né? Assim, quando era presencial, a gente fazia uma festinha e tal. Então, hoje, a gente teve uma celebração, né? Que foi da oportunidade